Eu estava aqui refletindo esses dias sobre um termo que é um termo bem conhecido aí por vocês, que é o termo da zona de conforto. Todo mundo quer sair da zona de conforto, todo mundo quer fugir da zona de conforto. Ah, porque você tem que ir atrás de uma coisa maior, você tem que ir atrás, você tem que ir atrás. Só que a questão é que você sempre tem que ir para um lugar que pode ser um lugar que você desejava no momento, mas a partir do momento que você chegou ali, você precisa ir atrás de outra coisa, porque você não vai ser feliz se você não fizer isso, porque você precisa a todo momento utilizar isso para se mover, sempre buscar alguma coisa. Mas, gente, e se a zona de conforto for o lugar que a gente busca? E se o fato de ter um valor, um salário que eu desejava, eu consegui, de morar num local que é um local que eu desejava morar, que tem um contato com a natureza, que eu tenho uma vida mais tranquila, uma vida, entre aspas, mais pacata, mas é justamente isso que eu estava procurando. Por que que essa não pode ser, esse não pode ser o meu destino final e o lugar que eu estava buscando? E, assim, ótimo, por que que tem que sempre ter essa necessidade de mudança? Ah, porque mudança é a única constante. Então, a certeza só na inconstância. Se não me engano, é essa a frase do Gregório de Matos. Uma frasezinha do poema do Gregório de Matos Guerra. Firmeza, né? Firmeza somente na inconstância, inconstância das coisas. Por que que eu tenho que buscar sempre essa inconstância? Por que que eu tenho que aceitar que eu tenho que ser igual a todo mundo? Eu poderia trazer um vídeo falando muita coisa sobre filosofia, falando sobre neoliberalismo, falando sobre a questão do ócio, né, que era valorizado antigamente na Grécia e em que momento que isso mudou para que a gente começasse a valorizar mais a questão do negócio, de que eu preciso trabalhar mais, eu preciso estar mais tempo acordado, eu preciso produzir, se eu não estiver produzindo alguma coisa, eu sou um vagabundo. Então, assim, eu poderia trazer todas essas ideias para vocês, mas eu vou focar um pouquinho mais na minha área, que seria a parte da área médica mesmo. E beleza, decidi que queria fazer medicina e de fato queria fazer medicina. Inclusive eu fui atrás de um emprego, né, que seria essa questão do telemarketing, que tivesse uma carga horária reduzida para que eu pudesse sempre estar ali estudando. E ótimo, consegui passar em medicina e o salário de telemarketing, vamos colocar aqui, era mais ou menos uns 1.000 e pouco que eu tinha por mês. E na medicina, eu vou ter a possibilidade de ganhar isso daí num dia de plantão, por exemplo, se eu fizer plantão. Então, por que cargas d'água que eu vou querer mais do que isso se meu estilo de vida não vai mudar, gente, no sentido de, eu vou, agora que eu ganho mais, eu vou querer gastar mais. Claro, eu vou melhorar um pouquinho algumas coisas, vou melhorar vou comer um pouco melhor, é, vou ir atrás de uma casa, né, uma casa própria, assim, para mim mesmo, morar sozinho. Então, investir também na questão de morar sozinho, ajudar a minha mãe, eu vou ajudar também. Então, tem várias coisas, assim, que a gente quer realizar, mas, assim, por que que agora que eu vou dar um salto na questão de ganho financeiro, eu vou querer estourar meu dinheiro, vou querer fazer extravagância? Ou então eu vou achar que isso não é suficiente para eu ter uma vida digna. Quando a gente está nessa fase de formação, a gente acaba buscando muita informação sobre formação, sobre modelo de trabalho, sobre o que eu quero para o futuro. Então, às vezes, você quer uma cidade que seja uma cidade um pouquinho mais calma, um pouco barulho, no interior de São Paulo, então um ambiente mais estável, um pouco mais quente assim, e que atenda às suas necessidades pessoais. Então, tem gente que, óbvio, vai priorizar o ganho, mas só que eu sou o contrário. Eu quero buscar essa zona de conforto, tá, gente? Eu não acho isso daí uma coisa ruim. Eu acho que ruim é alguém que fica fazendo toda hora um discurso refutando isso daí, no sentido de falar que é ruim para você e sempre te deixar nessa condição de ansiedade, tá, gente? Essa condição de que você sempre tem que ir atrás de ganhar mais. Eu não tô nem falando de aprimoramento profissional, porque isso daí a gente precisa fazer. Quando você escolhe fazer medicina, quando você faz um juramento, você você coloca a sua vida
em serviço de algo que é maior, que você precisa se qualificar para poder estar diante de uma pessoa que precisa da sua ajuda, que precisa do seu suporte. Então você não está lidando com qualquer coisa, você está lidando com vidas. De fato, você precisa se aprimorar na questão técnica. O que eu estou querendo dizer é a questão de, vou sempre vou buscar, sei lá, eu tenho que buscar ganhar mais, então eu vou para uma cidade que tenha que o valor de consulta seja maior, então eu vou abrir uma clínica disso, daquilo, beleza, quem quer abrir clínica, ótimo. Mas tem gente que só quer sossego, tá, gente? E não é ruim que isso aconteça, não tem um pecado de você querer uma tranquilidade. É só que você, assim, você fez várias coisas na sua vida, você se estressou para que você conseguisse chegar no seu momento de só desfrutar do que você conquistou. Eu pretendo ainda fazer psiquiatria, eu gosto muito de psiquiatria. Também gosto de medicina de família e comunidade, então eu vou ficar muito tempo assim na atenção primária, que eu acho muito legal. E mas vocês percebem que é engraçado que dentro da medicina existe gente que acha que por você escolher esses caminhos, ou então por você, se você quiser ser clínico geral, simplesmente, você é um fracassado. Você acredita que tem gente que ainda acha que as pessoas são fracassadas porque elas não seguem aquelas especialidades que ganham mais? As pessoas até não falam isso daí diretamente para você, mas você consegue ler na expressão facial, você consegue ler o não verbal dessas pessoas dizendo, desaprovando a sua escolha. Então é engraçado que quando você consegue uma coisa que a maioria dos brasileiros não consegue, que é chegar numa graduação. Não tô nem falando de fazer medicina, então tô falando de chegar numa graduação e concluir essa graduação. Ainda vai ter gente que vai achar que você é um fracassado, você vê? Era basicamente isso. Eu posso ter abstraído em alguma parte, mas eu ou revelado alguma pretensão, que é uma pretensão diferente do que a maioria busca, né? Então, não tô preocupado com julgamento, tô preocupado com o meu bem-estar, eu tô preocupado com o que eu desejo, eu tô preocupado com a minha zona de conforto, eu não tô preocupado com a zona de conforto dos outros. E também não tô querendo passar minha vida sempre nessa busca incessante, desgastante. E, meu, isso pelo menos me desgastava muito. Quando eu tava no vestibular, principalmente, que eu ficava sempre nesse anseio de que tenho que melhorar, de que tenho que melhorar, e nunca me sentia à vontade, sempre tava nessa sensação angustiante de que você precisa sempre estar melhor e você precisa sempre buscar mais, mas às vezes você só quer paz, gente. Então, quando você aceita que para você a sua zona de conforto é o que importa e é o suficiente, assim, para você tira um peso gigantesco das costas. Então é isso, tá, gente? Só queria trazer essa reflexão aqui para vocês. Não tô pedindo para ninguém concordar comigo, mas é isso aí. Era só uma reflexão que eu queria trazer. Bom, e quem quiser, quem tiver interesse, quem achar interessante, pode se inscrever aí no canal. Eu também tenho um canal que eu falo sobre medicina, que aí ele é mais direcionado de fato para medicina, que é o meu canal principal. Eu vou deixar aí na bio para vocês. É nóis. Tchau.